Meus amores, como vocês estão? Eu tô muito feliz de finalmente estar conseguindo colocar o canal Algo no Mundo. É pra mim uma realização realmente muito grande, muito genuína, que me acompanha há muito tempo, de colocar esse canal, né, pra realmente acontecer. Eu realmente entendi que a fala é a minha principal forma de me expressar, né, onde eu consigo realmente, livremente ser quem eu sou. Pensando em vários dias, né, de qual seria a melhor maneira de começar esse canal no YouTube. Pensei em escrever, pensei em roteirizar, tentei pensar, né, numa melhor maneira, na maneira mais ideal possível de começar esse primeiro vídeo, de me apresentar, enfim, de contar um pouco da minha trajetória. Mas depois eu entendi que, na verdade, eu podia começar compartilhando um dos maiores valores que eu carrego comigo, né, e que também foi responsável, né, uma lição que foi responsável pelas maiores realizações que eu tive durante a minha jornada, que foi me tornar uma empresária, que foi me tornar uma pessoa nômade, viajante, que foi me tornar, né, e tem sido me tornar uma corredora e quem sabe vir a ser uma líder num dos assuntos que eu mais gosto e me realizo, que é o neuromarketing, que é uma lição muito simples e que eu acho que é por isso que ela é tão subestimada, talvez, que é o poder de começar as coisas, né? Não esperar a maneira mais ideal, não esperar o cenário ideal, não esperar que a forma ideal se apresente para que a gente possa começar coisas que pra gente são importantes e que podem mudar de fato o curso da nossa vida e da nossa trajetória como um todo. Para ilustrar melhor o que eu gostaria de compartilhar, eu trouxe lá da minha lembrança uma história que foi muito marcante para mim durante a minha trajetória, durante esses últimos anos, que diz respeito exatamente sobre essa ação de esperar o melhor momento e de esperar que o melhor cenário se apresente para que eu começasse algo que pra mim fosse importante, para depois eu entender que, na verdade, esse momento ideal, esse cenário ideal, ele não existiu, não existiria e talvez não exista, né? Pelo menos tudo que eu aprendi depois disso foi realmente refinar cada vez mais esse processo de entender qual seria o tempo ideal para as coisas começarem ou acontecerem na nossa vida. Bom, o ano era 2019 e minha mãe, Dona Justina, ó, tem todo o meu coração e o meu amor, beijo, mãe, te amo. Bom, me prometeu que me daria de presente a carteira de motorista, né, o processo ali da autoescola. E o processo de tirar a carteira pra mim, não só o processo de tirar a carteira, mas também de vir a ter um carro, né, o símbolo que o carro carrega, sempre foram símbolos muito, muito, muito fortes pra mim, de liberdade. Acredito e muito que a liberdade é um dos grandes valores que a gente carrega. Então, desde que minha mãe me prometeu que me daria ali de presente, né, a autoescola, eu fiquei naquela. Não sei se vocês sabem, aquelas crianças de Natal, quando você promete alguma coisa, que a criança te vê na rua e sabe que você prometeu alguma coisa pra ela. Era basicamente eu com a minha mãe e com o processo da autoescola. Mas aí, antes mesmo de eu conseguir completar o ensino médio, eu saí de casa, né, dei um outro passo na minha vida e decidi viver um relacionamento e ir para um apartamento que fosse meu, viver essa nova fase. Então, sempre carreguei esse desejo de fazer autoescola, né, de completar esse grande passo comigo. Mudanças aconteceram, a vida continuou acontecendo e corta para 2020. Começou a pandemia, eu tive a oportunidade e eu diria até mesmo que eu tive o privilégio, né, de permanecer em casa, principalmente pensando na realidade de muitas pessoas naquela época que não tiveram a possibilidade, o privilégio de permanecer em casa. Eu tive essa possibilidade, mas eu precisei me mudar, né, sair desse primeiro apartamento que eu estive e ir para um segundo apartamento, né. Só que nesse meio tempo eu precisei estar numa outra casa, né, pra completar esse processo de apartamento. Quem já comprou apartamento sabe que é burocrático, que é demorado, e durante a pandemia principalmente, então era um tempo que a gente não tinha muito como prever. A gente precisou sair desse primeiro apartamento e ir pra uma casa onde a gente foi acolhido pra esperar o processo do segundo apartamento chegar. Acontece que durante esse processo eu fiquei em casa, né? Eu tive a ajuda da minha mãe, de custo, pra ter esse privilégio de ficar em casa. Tinha algum dinheiro guardado também, mas a minha principal fonte de renda, que na época eu trabalhava com a minha família no Renascença Clube, que é um clube de samba do Rio de Janeiro, vendendo doces, né? Então fazia alguns anos já que a gente vendia doce lá no Renascença. E essa era a minha principal fonte de renda, não tava tendo samba, então eu não tinha como trabalhar. Ali
eu percebi e entendi que era o momento ideal para eu fazer autoescola. Tentar fazer autoescola, né? Começar a dar esse passo. Na época eu liguei pra autoescola, entendi como estava funcionando, eles realmente já estavam passando do presencial para online, então já tinha essa opção. E aí, parecia o momento e o movimento ideal e perfeito. Porque estava em casa, tinha tempo, tinha o dinheiro para fazer autoescola, tudo parecia perfeito. Mas aí eu decidi analisar sobre uma outra perspectiva, que era sobre a perspectiva do momento ideal. Que depois eu descobri que não existe. Na minha cabeça fazia total sentido. Por quê? O lugar onde eu tava era um pouco mais longe da minha autoescola, que eu escolheria, né, que eu viria a escolher. E o meu novo apartamento, para onde eu ia me mudar alguns poucos meses depois, ali era julho, agosto, que eu começaria a autoescola online. E eu me mudaria ali mais ou menos setembro, outubro. Pensei, não, porque talvez o momento ideal para eu fazer isso não seja agora. Seja quando eu me mudar, que aí eu vou estar mais perto da autoescola, vai ser mais tranquilo, mais fácil, já vou ter uma rotina. Outubro finalmente chegou e com ele a oportunidade de ir pro meu apartamento. Mas, ao invés de ter a oportunidade de começar a autoescola, eu precisei fazer uma obra no meu apartamento. Eu não sei se você já se mudou e se você já teve esse movimento de ir olhar o apartamento, achar e acreditar fielmente que seria uma obra simples, um negocinho de pintar, um negocinho de lixar a parede, um negocinho de deixar a casa mais à sua cara. A gente realmente acreditou que seria esse movimento, mas quando a gente chegou no apartamento, a gente lembrou que não era um apartamento novo, né? Era um apartamento antigo. E eu não sei se você já pegou obra de apartamento antigo, mas tudo que parece ser pequeno vira grande. Tudo que parece ser simples, tudo que é ali aquela coisinha pequenininha, vira uma big obra, né? Porque é um apartamento antigo. Ou seja, você fez autoescola? Porque eu não fiz. Só não fiz autoescola, como tive o caos de uma big obra pra fazer quando desci pro apartamento. E na época eu precisei entrar num trabalho CLT pra conseguir de fato bancar a obra, né? Embora eu tenha tido a ajuda da minha mãe, que ajudou muito a gente na época, e a ajuda de outras pessoas, a obra continuava sendo a minha, né? E minha e do meu parceiro na época. Esse desejo da autoescola, é óbvio que ele continuava intenso dentro de mim, mas ele começou a não ser mais prioridade, obviamente, né? Numa vida de uma pessoa adulta que trabalhava como CLT, que precisava ir pra rua em meio a uma pandemia ainda assim, né? Tinha todas essas questões. Eu trabalhava 8 horas por dia, trabalhava todos os dias até sábado, tinha uma obra pra fazer, uma vida pra viver e um trabalho aos fins de semana com a minha família pra conseguir sustentar essa obra. Corta pra 2 anos depois, decido de aniversário de 2022, me dá de presente a autoescola, finalmente. Mas ali eu já tava com uma rotina completamente diferente, né? Eu já tinha voltado pra casa dos meus pais, já tinha aberto o bistrô, né? Que é o Al Bistrô, o restaurante da minha família, que eu e a minha irmã abrimos em 2021. Então eu tinha ali minimamente uma rotina já meio estabelecida, entendi que talvez, mais uma vez, eu teria a oportunidade perfeita de fazer autoescola e concluir essa fase que pra mim era muito importante. Eu, com o meu dinheirinho para a autoescola, paguei tudo bonitinho, fui no Detran, fiz lá o psicotécnico, que é aquela prova de doideira, de saber se você realmente tem condições de ter uma carteira. Graças a Deus passei em tudo. Dei entrada na autoescola, fui feliz da vida, completar esse processo, desisti de fazer online, fui fazer presencial, porque contra DH saberia que eu não conseguiria online, tipo, literalmente, não ia fazer nenhum sentido. Então eu investi na autoescola, fui lá pra fazer o presencial e tava toda feliz, né? Fui lá, fiz o processo das 40 aulas presenciais, né? Toda linda, radiante, todo dia pensando que eu teria uma carteira. O meu cabelo seria igual aquela música do Fagner, feito espumas, que eu tinha como motivação pra continuar indo todos os dias. Acha que eu consegui fazer 40 aulas presencialmente? Consegui.
não só consegui, como consegui fazer em 20 dias, quase um mês ali, porque eu realmente estava muito animada, eu tinha preparado toda a minha rotina pra conseguir fazer esse processo no menos tempo possível. O menos tempo possível era 20 dias, então completei ali 40 aulas presencialmente. Fui todos os dias, fiz 1000 aulas, até hoje não sei o que eu fiz lá dentro. Finalmente comecei a fazer a aula prática, né? Fui lá na primeira aula de carro, maravilha. Fui na primeira aula de moto, porque não satisfeita, eu não peguei só uma carteira, eu peguei as duas. Então eu tinha que fazer a prova A e a prova B, que é de carro e a de moto. Fui linda, comecei, fiz uma aula de carro, fiz uma aula de moto. Uma aula de carro, uma aula de moto. Sei que precisei viajar, né? Precisei ir para a autoescola, viajei. Ia pra passar uma semana, acabei passando um mês nessa viagem, porque fui contratada, né? Tive uma oportunidade de assumir a comunicação de uma casa coletiva no interior de Minas Gerais. Eu sei que eu achava que esse processo duraria só um mês, acabou durando 6 meses. Acabei saindo de Minas Gerais, indo direto pra Salvador para fazer um outro trabalho lá, assumir uma outra casa coletiva. E o processo da autoescola foi pendurando, foi ficando, até que, voltando pro Rio de Janeiro, eu descobri que eu teria um tempo muito específico para terminar a autoescola, senão eu perderia tudo que eu já tinha feito. E não dá para simplesmente perder 40 aulas teóricas, meus amores, porque é um inferno. Até depois fazer um vídeo sobre como passar na autoescola, na prova A e B da maneira mais simples possível, porque é basicamente isso. Voltei, soube que eu tinha ali, né, um tempo muito específico para fazer as provas, as aulas, e então eu precisava realmente correr. E depois foi ladeira abaixo, porque eu viajava um dia, aí eu fazia uma aula, depois tinha que viajar no dia seguinte. Foi realmente muito desafiador. Eu consegui, as deusas que me cercam e que me protegem, que me iluminam, eu consegui passar pelas 2 provas, né? Passei, agora tenho a minha carteira, vou poder ouvir a música do Fagner no meu carrinho, na minha moto, e onde eu quiser. Moto não pode ouvir música, né? Que eu já ouvi na garupa, eu acho. Não, moto não pode ouvir música. Mas enfim, por que eu quero compartilhar, né, com toda essa história desse processo de 2 anos tentando fazer autoescola, de realmente conseguindo, é que muitas vezes a gente procura, espera e acredita fielmente que vai existir um momento ideal para começar alguma coisa que pra gente é muito importante. Eu tinha tido lá atrás, né, em 2021, a oportunidade de fazer, na verdade em 2020, né, tive a oportunidade perfeita, o que parecia o cenário ideal pra fazer autoescola. Depois não consegui, 2 anos depois consegui de novo, e aí a vida simplesmente me levou pra uma oportunidade que pra mim na época era realmente imperdível, então não consegui mais uma vez. Mudei o foco, precisei reorganizar a rota e entender novamente como eu poderia realmente finalizar esse processo. Mas acontece que exatamente isso que aconteceu há 2, 3 anos atrás, aconteceu a mesma coisa com esse vídeo que você está assistindo agora. Eu fiquei muitos dias desde que decidi, né, que abriria o canal realmente hoje, no dia 20, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo pra vocês. Eu decidi que eu faria, no dia 20, que eu colocaria esse projeto no mundo, né, esse desejo genuíno que, enfim, me acompanha há muito tempo. E desde então eu fiquei procurando, entendendo qual seria a maneira ideal e perfeita de fazer isso acontecer. Eu pensei que eu precisaria de uma luz, eu pensei que eu precisaria de um roteiro, eu pensei que eu precisaria de uma câmera e nananã. E não que isso não seja importante pra mim, isso é, e isso vai vir a ser. Vocês vão ao longo do caminho vendo a cada vídeo alguma melhora. Eu vou realmente incansavelmente em busca da melhora e do aprimoramento, do conhecimento, da busca por melhorar tudo à minha volta. Agora, inclusive, estou em Maceió, né? Depois de ter passado por 6 cidades nos últimos 4 meses. E todo esse movimento constante de realmente ter 2 malas, né? Enquanto uma pessoa nômade, eu tenho pouquíssimas coisas. Então, é um desafio, vai ser um desafio, vai continuar sendo um desafio. E eu busquei, de alguma maneira, não olhar para esse lugar de que precisa existir a maneira ideal, porque senão esse vídeo aqui não estaria acontecendo. Ainda assim, eu tentei escrever um roteiro, tentei de outras formas fazer com que isso chegasse próximo ao ideal que eu tinha na minha cabeça de um primeiro vídeo para esse canal. Mas ontem eu me peguei pensando que talvez a primeira lição que eu gostaria realmente de compartilhar com vocês é que nem sempre a gente vai ter
o lugar ideal, nem sempre a gente vai ter a maneira ideal, nem sempre a gente vai estar preparado idealmente como a gente espera para fazer as nossas coisas e aquilo que a gente deseja acontecer. Às vezes a gente não vai ter o melhor material, às vezes a gente não vai ter o melhor tempo e ainda assim a gente precisa ter a coragem e abrir mão desse desejo, não só do perfeccionismo, porque eu acho que a gente usa o perfeccionismo como uma desculpa para não realizar coisas grandes, né? Para não olhar para o medo de fracassar, para não olhar para o medo de que algo dê errado ao longo do caminho, né? Pelo medo de julgamento, para não olhar para o medo de outras coisas que pulsa fortemente dentro da gente e que ainda assim a gente ignora e diz que é só o desejo do perfeccionismo. Acho que a gente vai se colocando desculpas para se afastar do movimento de fazer as coisas acontecerem, de começar novas coisas, de dar novos passos, de ir atrás daquilo que a gente verdadeiramente acredita. Não existe o cenário perfeito, não existe o cenário ideal, porque quando a gente começa a cobrar a perfeição de um processo, ele já está fadado ao fracasso. E não porque a gente não precise criar estratégias, não porque a gente não precisa aprimorar as coisas ou pensar da melhor maneira, mais eficiente, mais rápida, mais bonita de colocar as coisas no mundo. Mas o vídeo perfeito, ele só vai existir amanhã, né? Eu costumo brincar até mesmo dentro da minha própria profissão que o vídeo melhor editado vai ser sempre o próximo. O melhor vídeo para esse canal do YouTube vai ser sempre o próximo. A gente tende a ignorar e fazer o movimento de subestimar os clássicos da nossa vida. E eu vou falar isso com muita frequência aqui, inclusive, tá? Os clássicos são clássicos por um motivo. Tem um clássico que me acompanha desde a época que eu faço ginástica rítmica, né? Sou atleta desde os 7 anos de idade. O clássico é um clássico desde quando eu comecei a empreender até hoje, virar realmente uma empresária, ter pessoas na minha equipe, ver a minha empresa brilhando e avançando brilhantemente, que é: a prática leva à perfeição. Mesmo, eu preciso que você entenda que é treinando, que é ensaiando, que é tentando de novo, que é repetindo, repetindo, repetindo várias e muitas vezes, que as coisas ficam cada vez mais perfeitas. É teste, é treino, é rotina, é repetição. Geralmente a gente tende a ignorar o básico, né? A gente tende a achar o processo chato, quando na verdade toda a magia está de fato no processo, né? É durante o processo que a gente tem a oportunidade de dar forma àquilo que a gente deseja e que a gente quer colocar no mundo. Geralmente a gente olha a vida, ou as oportunidades, ou os cenários sobre duas perspectivas, né? A primeira é: ou o cenário está muito longe daquilo que eu tenho hoje, ou o cenário está sempre faltando alguma coisinha. Eu já estive nesses dois lugares, né? Eu já estive no movimento, né, de olhar para algo muito grande que eu almejo, desejo, e falar: nossa, aquilo está muito distante do que eu acredito que eu sou capaz hoje. Mas eu também já tive sobre a ótica de: caraca, eu acho que falta uma luzinha, meu Deus, eu acho que falta um fundo bonito, eu acho que falta uma imagem melhor, eu acho que falta um roteiro bem feito. E aí a gente só vai adiando e adiando e adiando e olhando pra falta e olhando pra falta e olhando pra falta e nunca se sentindo satisfeito e realmente realizado por aquilo que a gente deseja fazer no momento e sabe fazer no momento. Mas é isso que eu tenho hoje, é essa forma que eu tenho de concretizar esse desejo, é a forma que eu consigo hoje colocar no mundo. E é assim com felicidade, é assim com energia, e é assim com motivação, e é assim com emoção. Perde muito tempo nesse movimento de querer que as coisas saiam perfeitamente, idealmente daquele jeito que a gente pensou e imaginou. Tudo que vocês veem hoje é resultado de uma jornada de 22 anos de idade e vem recheada de muita luta, de muito suor, de muito trabalho, mas que também vem recheada de muita possibilidade, de muito acesso, de muita satisfação, de muita viagem, de muito conhecimento, de muito aprendizado, mas também de muita vontade, de muito esforço, de muita dedicação para fazer com que as coisas ao meu redor e na minha vida acontecessem, né? Hoje de uma maneira muito mais prazerosa, de todas as oportunidades que eu agarrei com todas as minhas forças, todas, sem exceção. Então, começando, a gente permite que os nossos sonhos, eles tomem alguma forma. É começando que a gente permite que as nossas ideias, que às vezes estão só na nossa cabeça, realmente comecem a acontecer. Bom, esse aqui é um canal
para que eu possa compartilhar coisas como essas com você. Eu espero que através dele eu possa te incentivar, te motivar, te ensinar de alguma maneira e com certeza aprender junto com você nesse processo. Não só dos conhecimentos que eu tive na minha vida, mas também sobre foco, sobre rotina, sobre neurociência, sobre TDAH, sobre hiperatividade, sobre negócios, sobre vida nômade, viagens e tudo mais que envolve quem eu realmente sou. Eu espero que você goste, que você tenha tirado alguma lição importante daí e espero que você saiba também que desde já eu já tô aprendendo com o processo. Já entendi que feito é melhor do que perfeito. Toda vez que eu busco aprender e entender de que forma eu consigo compartilhar de uma maneira mais clara para você entender o que eu gostaria de comunicar, eu também aprendo de cá. Eu realmente gostaria que você saísse daqui com essa sensação de que você pode sim e deve começar com os recursos que você tem hoje, com o cenário que você tem hoje, com o tempo que você tem hoje, com os recursos e com o conhecimento que você tem. Se permita repetir várias vezes e aprender a se aperfeiçoar durante esse processo. Eu tenho certeza que você vai colocar algo gigante no mundo. Não se esqueça disso nunca, e esse é o nosso canal, e eu espero você toda quarta-feira. E é isso, até semana que vem. Um beijo.